Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Automação e Indústria 4.0. Eu sou a Ingrid Targas e hoje eu converso com os autores do livro Atmosferas Explosivas, Serviços sobre Equipamentos e Instalações de Instrumentação, Automação, Telecomunicações, Elétricas e Mecânicas EX. Os nossos convidados são o engenheiro Bruno Batistella, que é engenheiro de instrumentação e sistemas de segurança na BASF, o engenheiro João Godoy, que é consultor e responsável técnico em serviços para máquinas elétricas, manutenção e especificação de equipamentos EX, o James Sampaio, que é coordenador do departamento EX da SBM Offshore no Brasil, o Sérgio Rauch, que é consultor sobre atmosferas explosivas, e o engenheiro Roberval Bugarelli, que é consultor sobre equipamentos e instalações em atmosferas explosivas. Pessoal, agradeço a todos vocês por aceitarem o meu convite, e eu queria começar com vocês me falando um pouco da história desse livro, de onde que veio essa ideia, como que vocês se reuniram. Bom, foi mais ou menos assim, tá? Todos nós aqui somos velhos amigos, já conhecidos, um conhece o outro, né? Todos nós trabalhamos aí juntos nesse setor relacionado com instalações e atmosferas explosivas. Então, nós mantivemos contatos e combinamos de escrever um livro, tá? Um livro que relatasse as nossas experiências. São diversas experiências, são diversos pontos de vista, diversas áreas de atuação, e aí nós começamos a trabalhar, né? Cada um na sua área, escrevendo alguns textos, alguns capítulos, e começamos e demos início aí, né, na construção desse livro, que resultou em 3 livros, né? Foram tantas as contribuições que na edição impressa tem mais de 1.200 páginas, na edição eletrônica tem mais de 1.900 páginas, então a editora Interciência entendeu por bem dividir esse livro em 3 Três volumes, né? volumes. Então, nós ficamos 5 anos para concluir essa obra, tá? Foi de 2002 a 2026, o livro foi publicado agora em abril de 2026. E uma curiosidade, tá? Eu somei as experiências, né, de tempo de experiência X de cada um dos 9 autores, e como resultado deu 423 anos. Então, para Olha vocês só. verem que são bastantes contribuições, né? Contribuições, capítulos aí, escritos por pessoas com bastante experiência. Muito legal porque são todos usuários, né? Todo mundo vive isso realmente no dia a dia ali nas suas funções, né? Adicionando um pouco ao que o professor falou, eu principalmente, né, conheci o professor aí em meados de 2015, onde nós começamos a ser auditados pela Petrobras, né, o professor atendendo como responsável EX da Petrobras, e eu sendo auditado pelo professor nas minhas instalações EX, por ser um operador da Petrobras, a SBM Offshore, operadora da Petrobras. E depois que nós começamos a nos conhecer, e obviamente eu já conheci o livro do professor, a gente começou a desenvolver mais assuntos, então nós escrevemos o handbook, escrevemos o guia prático da ABEND, e, e assim, eu nunca imaginei que eu poderia chegar a escrever um livro com um autor que me ensinou o que é atmosfera explosiva. Então, para mim, foi um ponto alto aí da minha carreira de atmosfera explosiva chegar no, na, no desenvolvimento do livro. Não só com o professor, obviamente, mas com todas as autoridades que estão participantes aí no livro. E da minha parte, eu só queria contribuir também. Fiquei muito lisonjeado pelo convite, conforme o Jamie falou. A gente normalmente no passado a gente acabava sendo leitor dos livros de várias pessoas ilustres que a gente tem aqui no nosso país. A gente consulta porque, na minha opinião, não é muito vasto aonde a gente pode consultar aqui no nosso mercado, né? Esse tema bem específico. Então, os livros de qualidade, eles são escassos.
Então, assim, a gente não tem tanta opção e, no fim, conseguir fazer parte desse grupo bem seleto e conseguir contribuir com mais uma fonte muito boa de consulta para novas pessoas que estão ingressando, começando a trabalhar com esse tema, também foi de enorme satisfação pessoal e profissional poder tentar contribuir um pouco com aquilo que a gente se depara no dia a dia para outras pessoas também conseguirem alavancar os seus conhecimentos técnicos. Só aproveitando, né, como todos falaram aí, a história começou lá no passado, né? No Brasil a gente tinha uma certa dificuldade com as normas EX, e lá atrás eu e o Bugarelli, com mais alguns, se reunimos aí, começamos a fazer a tradução das normas, né? Para ter realmente um padrão EX no Brasil. E aí começou realmente a se ter verificar a dificuldade que se tinha realmente da parte de compreensão de norma, de realmente saber o que era ou não, entendeu? Tá? É um pouco diferente dos outros colaboradores. Eu faço parte da manutenção, né? Na parte de manutenção de máquinas e motores, né? Tá? E as oficinas tinham muita dificuldade, porque o acesso a essa informação era mais próprio, né, para as indústrias, né? E esse livro tem uma coisa muito interessante. Ele vem desde o projeto inicial, desde que você começa do zero a planta, e até a parte final, né, depois de projeto, né, com a parte final depois da instalação, né, inspeção final, entendeu, tá? Inclusive a manutenção, né, que é uma coisa que acontece depois da planta estar trabalhando já às vezes 2, 3, 5, 10 anos, né? E ela é um balizador, né? Esse livro é um balizador, né? Porque o padrão dele foi a norma, né? Um balizador de todas as informações. Se você pegar o livro, nele ele tem tudo que tem na norma de uma maneira mais simples e mais tranquila de se entender. Porque às vezes a interpretação da norma ela é muito difícil para quem não está acostumado com os termos técnicos, né? Tá? E no livro não, né? A gente tem vários itens, muitas fotos, muitas imagens, né? Que mostram o quanto isso fica mais simples, né? Mais fácil essa absorção da informação, tá? O Bugarelli, né? Atrás, na própria tradução da norma, colocou muitas coisas. Ele é um colaborador direto da IESEX, né? Tá? Brigou por nós, né, no Brasil, lá para fazer algumas modificações, algumas alterações, que hoje fazem parte da norma mundial, né, que hoje a gente acaba usando no Brasil, né. Então, nesse livro tem um pouco de toda essa história, né, ali desde 2007, 2008, quando começou isso, né, tá? Se passou aí muito tempo, e o importante é o seguinte, né, nós temos hoje, no Brasil, uma referência da norma, né, todas as edições, como o Jaime comentou, né, tá? Todos os handbooks, né, tudo que foi feito, e essa condensação dessa informação nesse livro de uma maneira muito sucinta e muito interessante. Muito bem, João. Você viu que eu falo demais, né? Você falou muito bem sobre o início de tudo, né? E foi na área de projetos. E foi onde eu também tive esse desafio de, então, atender empresas de engenharia, no sentido de gerar projetos de instalações petroquímicas, refinarias, polos petroquímicos, que foi o que andou surgindo no país ao longo de meados do ano passado, e então isso me fez com que me entusiasmasse e aceitasse o convite de colegas, tanto de elétrica como instrumentação, para assumir a normalização brasileira em atmosferas explosivas, dentro do CT-31 da BNT. Então, foi aí que eu me dediquei exaustivamente em poder soltar as primeiras normas brasileiras que tratam do assunto: instalações e equipamentos para atmosferas explosivas. E daí foi para frente. Houve até mudança de paradigma em função de alterações no padrão adotado pela BNT. Há uma certa época, praticamente na virada do século,
nós tivemos uma adesão da ABNT a padrões internacionais, diferentemente do que se fazia antes. Se fazia antes simplesmente usando padrões de projetos anteriores, das primeiras refinarias de petroquímicas. Isso também foi um desafio muito grande, no sentido de fazer a devida adequação, alteração e atualização para podermos seguir em frente, não com normas específicas, mas sim com normas válidas internacionalmente e aceitas por centenas de outros países. E eu acho que a literatura em português também permite mais acesso, né, facilitar esse acesso, porque existe literatura, muitas na língua inglesa, e a barreira da língua é um problema, porque você vai ler uma norma de milhares de detalhes numa língua que não é a sua, e aí em português já fica, às vezes, a interpretação pode variar um pouco, numa outra língua eu acho que dificulta mais ainda. Então isso também é um super mérito, né, desse livro de vocês nesse momento, né, os 3 volumes, quer dizer, dedicados com bastante informação, com figuras, com fotos, com informação relevante e facilitando, né, esse acesso das normas para todo mundo que tem interesse, que precise. Eu queria vou perguntar para todos vocês, que vocês me falassem um pouco, assim, das motivações e do objetivo, né, de vocês quando vocês elaboraram, né, se juntaram para elaborar essa obra. Eu vou começar com o Jamie. Para mim, reforçando o que todo mundo tá comentando aqui, uma das principais motivações é espalhar a cultura EX. Quando eu vim da elétrica, né, eu sou especialista em elétrica, era auditor de NR10, e eu fui conhecer a parte EX auditando plataformas. Para mim era uma novidade. E assim como o João comentou, o Bruno também comentou, a parte de literatura era muito pouca. Então, o que nós tínhamos para ler e para entender, né, o manual interpretativo da norma, ou na época a gente ainda tinha coisa impressa, tá? Eu sou da época que ainda tive que imprimir coisas e procurar em livros e procurar em enciclopédia, tá? Então, a literatura era muito pouca e um dos principais motivadores para mim é realmente espalhar. E essa questão do livro foi um diferencial para mim, porque os meus técnicos a bordo, eles pedem por literatura. Eles pedem por material, por PDF, por apresentação, por qualquer coisa possível para eles entenderem um pouco mais a parte técnica e execução. Porque a norma, é o que a gente fala, a norma é escrita para normalizar, né, para dar ali os padrões técnicos à operação, à instalação, manutenção, à inspeção, mas você precisa de algo, de um material enriquecido que pegue aquilo ali que está escrito na norma e te explique como você aplica, onde você aplica, quando você aplica e por que meios você aplica. Então isso me motivou bastante. E eu falei, é uma coisa muito necessária para mim, para minha empresa, para o meu meio industrial e, obviamente, aplicado a todo o meio industrial, a atmosfera explosiva. E você, Sérgio? Sem dúvida, eu estou plenamente de acordo com o Jamie. A necessidade de divulgação, ela se mostra presente até hoje, já porque, pela extensão continental do país, nós ainda encontramos muitos que fazem da forma antiga, que instalam da forma antiga, que projetam da forma antiga, e muitas vezes sem seguir nem mesmo as prescrições que as exigências das antigas normas definiam. Ou seja, a quantidade de desvios que nós encontramos até hoje é significativa e nos faz, então, todo esse empenho e nos dedicarmos a escrever, a detalhar todos esses requisitos
e recomendações necessárias para que a instalação tenha o mínimo de segurança e confiabilidade. E você, Bruno? Então, da minha parte, tentando contribuir um pouco mais, eu vejo que essa intenção de tentar contribuir com aquilo que alguém já fez pela gente no passado. Então, de alguma forma, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, lógico, começando a trabalhar com esse tema, eu não tinha experiência, não tinha informação, em alguns casos eu não tinha nem aonde consultar. Então, a partir do momento que eu comecei a ganhar um pouco mais de conhecimento por diversas fontes, eu também entendi que era uma forma de eu tentar contribuir para quem está vindo na mesma situação que eu me deparei há um tempo atrás, aonde talvez eu não tinha tanta informação, não tinha tantas pessoas para me suportar. E um material como esse, depois dele estar pronto, ele realmente tende a agregar muito para as pessoas, né? Então, essa parte mais prática, o dia a dia que a gente já se deparou no passado com talvez alguma falta de informação, ou talvez até alguma dúvida, né, de como conseguir traduzir aquilo que a norma dizia para a prática. Então, tem horas que a gente sente essa dificuldade, eu vou pelo caminho 1 ou 2, um deles vai estar certo, o outro nem tanto. Então, acho que também esses bons exemplos, boas práticas, também fez com que fosse alguma coisa a estimular a gente para tentar contribuir, porque na maioria das vezes a gente tem outra responsabilidade e outro dia a dia, então a gente acaba tendo que se dedicar depois do nosso trabalho, fim de semana, feriado, então isso tudo com o intuito de ajudar o próximo. Então, acho que da minha parte, essa foi uma das principais razões e, lógico, estar com todas essas outras pessoas em algo que a gente acaba publicando é muito bom. Então, isso daí também, com certeza, foi um motivo para a gente tentar contribuir com um pouco que a gente tem de conhecimento. E você, Bugarelli? Olha, Ingrid, da minha parte, uma das minhas principais motivações para escrever esses livros foi vivenciarem no nosso dia a dia a necessidade que o pessoal de campo tem de ter essas informações, essas boas práticas, essas lições aprendidas, devido à carência, né, de fontes de consulta, principalmente aqui em língua portuguesa. Então, é lógico que se a gente consegue, reunindo aí as experiências, as boas práticas, as lições aprendidas que a gente vai acumulando ao longo das nossas carreiras, se a gente consegue colocar isso no papel de forma que isso fique acessível à comunidade técnica e X brasileira, isso é muito gratificante, porque a gente sabe que as pessoas vão ter onde consultar, vão ter uma literatura atualizada, uma literatura aplicável no nosso dia a dia, de serviços, em campo, em áreas classificadas, e com isso a gente tem assim uma expectativa de que os serviços se tornem cada vez melhores, cada vez mais adequados, cada vez mais atendendo aos requisitos técnicos, aos requisitos legais aplicáveis. Ou seja, na verdade, a gente está contribuindo para a elevação dos níveis de segurança das instalações em atmosferas explosivas. Portanto, a gente tem muita motivação, né, para produzir essa obra. Você, Godoy? Na realidade, acho que todos já colocaram os principais motivos, né? Mas pegando as últimas palavras do Bugarelli aí, o mercado, como a gente vê um todo, né? Ele sempre teve toda essa dificuldade e principalmente uma grande dificuldade em padronização, né? O Bruno comentou agora, né? Poxa, qual caminho tomar, né? O caminho é a norma, né? E ela tem que ser compreendida de uma forma correta para que ela seja tome um caminho, né? De forma correta, né? Tá? E qual é o grande incentivador de tudo isso, né? Todos os anos a gente vê grandes acidentes, pessoas, alguns perdendo vida, alguns perdendo parte material, entendeu, tá? Se um pouquinho a gente conseguiu colocar na cabeça de cada operador, de cada inspetor, entendeu, tá? Que ele vá atrás, que ele vá pesquisar, que ele vá se orientar, se mostrar um norte para eles e conseguir melhorar um pouco a vida de todas as pessoas que estão numa plataforma, que estão num campo, que trabalham com grãos, né? Isso seria, para nós todos, acredito, a parte mais gratificante, né? Eu acho que um pouco da nossa experiência, né,
poder ajudar a evitar problemas futuros, né? A norma é muito importante e ela tem que ser bem interpretada. Inclusive, a gente teve um acidente recente, né? Semana passada ou semana retrasada, teve um acidente justamente numa instalação graneleira, né? Umas cascas, enfim, tiveram problemas lá. E é isso, né? Esse acesso, porque a norma existe, mas se você não consegue entender para fazer a melhor aplicação, e nem todo mundo tem, todas as empresas nem sempre conseguem, eu vou contratar uma pessoa, às vezes você joga lá para o pessoal da manutenção, fala: "Olha, tem que fazer aqui". Então, eu acho que é um super mérito esse livro de vocês, justamente para fazer ao melhor da norma, né, a norma correta chegar no usuário e ele conseguir entender para trazer aquilo para o dia a dia dele e aplicar. E vou continuar com o Godoy agora. Eu queria que você me falasse da expectativa, né, que você tem com relação ao lançamento dos livros, né, e dentro da, da comunidade EX. O primeiro contato que nós tivemos aí com o lançamento aí, faz um pouco mais de um mês aí, é que várias pessoas, tanto da parte das indústrias, né, que fabricam equipamentos EX, né, como os próprios usuários, estão tendo uma grande receptividade em relação ao livro, né? Tá? Pessoas, amigos, né, ou usuários de equipamentos, ligando, tirando dúvidas, né, sobre coisas que já leram no livro, né? Há algumas semanas atrás teve um evento lá em Santos, né, Bugarelli, que você estava presente, organizou o evento, né? E lá acho que foi o primeiro contato que as pessoas tiveram com o livro, a receptividade foi fantástica. E você, seu Sérgio? Sem dúvida, a nossa expectativa é que, bom, obviamente, como são tantos capítulos, as contribuições foram bastante importantes, generosas em diversos setores e segmentos de aplicação, e é claro, evidentemente, ninguém vai pegar os 3 volumes para ler de uma vez, mas muito mais no aspecto consulta. Nós temos agora uma fonte que permite que certos assuntos que não estão tratados em outros livros, em outras literaturas do tipo, não contém, e agora isso está disponível. Então, essa é a grande vantagem. Nós temos um livro de consulta, sem dúvida, bastante amplo e bastante variado a nível de campos de atuação e campos de aplicação, coisa que dificilmente se encontra em qualquer outra publicação anterior a respeito. E você, Bruno? A expectativa que eu tenho, acho que a principal delas é que a gente consiga levar para as indústrias, para as instalações, onde a gente tem esse tipo de situação, uma condição mais segura de operação. Acho que você mencionou esse acidente que aconteceu recentemente. Acho que deve ser uma expectativa da grande maioria que a gente consiga fazer com que a gente possa ter condições mais seguras para que as plantas e instalações possam operar e que a gente tente diminuir cada vez mais esse tipo de notícia, né, que a gente venha encontrar. Então, acho que a gente tenta fazer com que o conhecimento que a gente tem a gente consiga repassar para os outros através do livro. E uma situação que vem acontecendo são pessoas que até então eu nunca tive contato, que passam a identificar o nosso nome no livro, nos chamam para conversar, para estabelecer algum tipo de contato técnico. Então isso daí também acaba ajudando bastante e acaba sendo uma consequência disso que a gente acabou de publicar. E você, James? Minha expectativa maior e a principal é o desenvolvimento técnico mesmo dos usuários, né? Eu quero que o usuário final ele não adquira o livro simplesmente por ter um livro, porque foi escrito pelo Bugarelli, mas que isso sirva como desenvolvimento técnico dele. Eu agora aprendi esse assunto, porque eu li o livro. Então, independente se está o nome do Jamie, do Bugarelli, do Sérgio, do Godoy, eu aprendi o assunto agora, a partir do momento que eu aprendi o livro. E que isso se torne referência, e não penso baixo, né, que se torne referência nacional ou até mesmo internacional, na possível tradução do livro.
para um material, o top material de consulta para atmosferas explosivas. Estou fazendo uma pós em atmosfera explosiva. Qual qual é a literatura que eu vou usar? O livro. Eu estou fazendo a minha engenharia elétrica e chegou a parte de conversar sobre assunto atmosfera explosiva. Qual é a literatura? O nosso livro. Então, eu quero que ele se torne, minha expectativa é que se torne uma referência aí nacional e mundial na parte de atmosfera explosiva. E você, Bugarelli? Olha, Ingrid, como uma das expectativas que a gente tem com o livro é reduzir a quantidade de acidentes que a gente vê na mídia, que infelizmente acontecem diariamente com instalações de atmosferas explosivas. Os acidentes são muito graves, as consequências são catastróficas, existe a destruição das instalações, as pessoas perdem as suas vidas, né? Grandes danos ao meio ambiente. E na medida em que as pessoas, a partir de agora, tenham uma fonte de consulta, onde elas possam aprender a fazer, executar, de uma maneira adequada as suas atividades, a gente entende que isso vai agregando valor, vai agregando segurança aos serviços que são feitos em áreas classificadas, e aí, a partir do momento em que é feito um projeto correto, uma montagem correta, um comissionamento correto, uma inspeção correta, as instalações vão se tornando mais seguras e reduzindo a quantidade de acidentes catastróficos, né? Esse é um dos principais motivos pelos quais a gente escreveu esse livro, e é uma das grandes expectativas que a gente tem de que ele venha contribuir com a comunidade técnica X brasileira. Vou aproveitar, vou seguir com você, Bugarelli. Qual o significado, né, da abordagem do livro, né, do ponto de vista do ciclo total de vida das instalações nas áreas classificadas? Bom, esse livro, ele foi escrito por colegas que estão aqui, outros que infelizmente não puderam estar, mas somos em 9 autores, cada um com a sua própria experiência, com as suas próprias vivências em áreas classificadas. Um tem mais experiência com projeto, com classificação de áreas, outro mais experiência com montagem, inspeção, outro mais experiência em manutenção e recuperação. Então, né, em áreas classificadas, a gente precisa ter essa abordagem, esse ponto de vista multidisciplinar. Então, ciclo total de vida significa isso, significa que a gente não está olhando só os equipamentos, a gente acompanha as instalações em áreas classificadas durante todo o tempo em que elas permanecem operacionais. Então, uma instalação em X pode durar muitos anos ou muitas décadas, né? Então, essa abordagem do ciclo total de vida vai muito além da gente ser simplista ao ponto de achar que só porque nós compramos um equipamento certificado que isso é suficiente para garantir a segurança das nossas instalações. Não é. Então, é preciso que tenha uma adequada classificação de áreas, uma avaliação de risco, que o projeto seja feito de uma maneira correta e a especificação dos equipamentos seja correta, que seja elaborado um inventário dos equipamentos elétricos e mecânicos, X, e a montagem seja correta, o comissionamento, ou seja, que exista um sistema de gestão que acompanhe essa conformidade das instalações durante o seu ciclo total de vida. Então, por exemplo, inspeções periódicas ou auditorias das instalações são atividades que contribuem no sentido de confirmar, né, que as instalações estão adequadas, estão seguras, estão atendendo aos requisitos das normas, aos requisitos legais da ANP, do Ministério do Trabalho, do Corpo de Bombeiro, do Inmetro, né? Ciclo total de vida, que esse livro tem, esse objetivo, é fruto das experiências de cada um de nós, dos 9 autores. Pegando esse gancho de inspeção, queria fazer uma pergunta pro Jamie. Quais os dados dos equipamentos, né? Pensando em instrumentação, automação, os equipamentos elétricos EX, que tem que fazer parte, né, desse inventário para poder acontecer a inspeção
EX na sua plenitude. Conforme, né, o requisito aí da norma, a gente tem alguns dados para a criação do inventário dos equipamentos. Nós temos aí a divisão entre dados dos equipamentos e dados dos locais. Eu vou tentar ao máximo ser o mais sucinto possível, pois como são bastante dados, tá? Eu vou dar alguns pontos e vocês podem, com certeza, consultar no livro com mais detalhes cada um dos pontos, tá? Vamos usar o tag do equipamento, uma descrição do equipamento, tipo do equipamento, né? Se é um instrumento, um transmissor, um sensor, um atuador, dados como fabricante, modelo, número de série, certificado de conformidade X, se esse certificado apresenta um X ou um U no final, né, dividindo se ele tem uma condição especial de instalação ou se ele é certificado como um componente, a marcação EX completa do equipamento, incluindo tipo de proteção, EPL, o grupo do equipamento, classe de temperatura, grau de proteção IP, alguns outros dados importantes para a gente que nos ajudam muito na parte da inspeção dos equipamentos são os dados de instalação, como tipo de cabo, tipo de prensa-cabo, as entradas que são utilizadas nesse equipamento. Um outro dado bastante importante também é a data da instalação ou comissionamento. Que você tem um inventário onde você não tem a data de instalação daquele equipamento, você pode ter dificuldades na progressão das inspeções, né, do ciclo das inspeções, que também nós temos mais detalhes ali na parte de inspeção do livro. O grau da inspeção, se foi uma visual apurada ou detalhada, isso também é importante no inventário, pois dá informação suficiente para a próxima inspeção. E a criticidade do equipamento, se aquele equipamento é um equipamento crítico para a segurança, para a operação ou para o processo. Não passei detalhadamente em todos os pontos, como eu falei, se você quiser mais detalhes, você pode consultar no livro a criação de um inventário completo, mas a finalidade é garantir que cada equipamento possa ser comparado com os requisitos do local onde ele está instalado, principalmente em relação à zona, IPL, classe de temperatura. Bruno, vou fazer uma pergunta para você agora. Como que os conceitos de segurança intrínseca e segurança funcional garante a condição segura, né, para a operação segura das instalações? Aqui eu vou tentar contribuir um pouco, até quando eu comecei a trabalhar com os temas, que são temas diferentes, mas que no meu início de trabalho, em alguns momentos eu achava que poderia ser, eu não, e outras pessoas também, né? Achava que poderia ser a mesma coisa. A gente está falando de X, de CIS, né, que é toda a parte de segurança funcional, e na verdade eles tendem a se complementar quando são necessários, né? Então, tentando iniciar pela parte de segurança intrínseca, então todos os conceitos eles têm as suas normas de referência, e hoje em dia a gente já tem toda a parte, como você mencionou num certo momento, talvez a barreira ou a dificuldade do idioma, hoje a gente já tem essas bases, né, ou essas séries das normas já no idioma português, e isso tende a ajudar bastante, né? Então, iniciando pela parte de segurança intrínseca, então a gente tem as normas da série NBR-EC 679, e eles tratam, né, da proteção contra explosão, como a gente já bem comentou ao longo, desde o início aqui do nosso bate-papo. Então, na empresa ao qual eu trabalho, a gente acaba utilizando, na grande maioria das instalações, a gente acaba utilizando o tipo de proteção intrinsecamente seguro, por diversos fatores, mas com o principal objetivo desse tipo de proteção que tende a limitar a energia que fica disponível em campo, através dos circuitos aos quais estão conectados e utilizando esse tipo de proteção, onde, empregando de forma correta, a gente tem uma energia incapaz de provocar uma ignição, mesmo considerando em condições de falha, dependendo do tipo de condição ao qual ele foi instalado, mesmo nessas condições, fazendo com que esses equipamentos não sejam uma fonte de ignição, considerando que a gente pode ter a presença de atmosfera explosiva naquele momento
que essa falha pode acontecer. Complementando, né, conforme eu disse, a parte de segurança funcional, a gente utiliza bastante o termo de SIS, Sistemas Instrumentados de Segurança. A gente também acaba tendo uma outra normativa, nesse caso o NBR-EC 61511, que ele trata de segurança funcional, e nesse caso ele tem como principal objetivo fazer com que as nossas instalações sejam mantidas seguras em termos de processo. Então, as nossas reações, os nossos equipamentos que são monitorados através de instrumentação, fazendo o quê? Caso a gente tenha uma condição anormal de funcionamento do processo, né, toda a parte de instrumentação e solução que foi desempenhada e desenhada para esse tipo de aplicação faz com que as nossas plantas sejam mantidas seguras através de um desligamento, colocando um elemento final na sua posição de segurança. A gente pode sim vir a ocasionar uma interrupção do processo, mas com o principal objetivo de sempre manter a condição das nossas plantas operando da forma mais segura possível. Godoy, eu queria te perguntar, né? Quando a gente pensa queria que você desse, na verdade, alguns exemplos para a gente das técnicas de recuperação, né, de manutenção, que são aplicadas aos equipamentos elétricos e mecânicos EX. Na realidade, né, nós temos uma grande quantidade de equipamentos e marcas, né, modelos diferentes no mercado, que nem sempre é possível você substituir por uma peça nova, né? Existe até uma certa grande dúvida no mercado, né? O que se pode trocar, não pode trocar, o que pode ser feito, né, para deixar o equipamento numa condição ainda apta a trabalhar na atmosfera explosiva, né? E a norma ela coloca muito bem, né, o que pode ser feito ou não, né? Na parte mecânica, por exemplo, né, técnicas de recuperações, né, reusinagens, fresagens, embuchamento, costura metálica, né, a própria soldagem mesmo, metalização, por eletrodeposição, né, são vários tipos de trabalhos que podem ser feitos. O que a gente pode fazer ou não, tá? No caso de uma reusinar alguma peça, alguma coisa, a norma ela coloca limites, né, e condições a quais eu posso fazer esse trabalho. O quanto eu posso retirar de material, qual o tipo de deposição, quais as temperaturas que eu posso levar esse material sem alterar, entendeu, tá? O material original, né? Não colocando, né, tensões, né, ou situações que podem colocar esse material numa fadiga ou em risco mesmo de um rompimento ou de uma quebra, né? Então, o que é o interessante, né? Pode ser feito quase tudo, tá? Como? Seguindo pré-requisitos, né? Para que você tenha cuidado, né, e validações após esse processo. E o principal de tudo, né? Você tem que ter o controle do começo ao fim, né? O que você fez, como você fez, qual o tipo de material, qual o tipo de solda, né? Tudo registrado, fotografado, entendeu, tá? Você tem que criar um histórico do que você está fazendo, tá? Para que você Registros de possa, tudo. a qualquer momento, né, tá, reavaliar ou questionar se o seu processo foi bem feito ou não, tá? Não esperar que vá dar uma falha para que esse processo seja questionado, né? No próprio sistema, né, você tem um sistema de validação, às vezes por terceira parte, né, ou por uma equipe especializada sobre isso. E no motor, né, nas máquinas em si, pode ser feito quase de tudo, né? Como eu falei, na parte mecânica, as soldagens, as soldas, né? Na parte elétrica, né, a rebobinagem dos equipamentos, né? A parte de troca de chapas, né? As caixas de ligação, caixas de passagem, elas podem ser todas ou substituídas de acordo com a norma, a fabricação original do equipamento, tá? Ou seguindo critérios, né, de validação de acordo feito pela norma, tá? Então, quer dizer, se você tiver todo o controle do processo, tá, você continua mantendo o equipamento seguro, fazendo com que ele possa trabalhar numa área classificada sem problema algum. Sérgio, queria que você falasse um pouco para a gente da questão dos treinamentos, né, para os profissionais que vão lidar com os equipamentos e com as instalações EX aqui no Brasil. Ingrid, isso aqui é um problema muito sério, porque atmosferas explosivas praticamente até hoje não é matéria curricular, seja em cursos em nível médio para eletricistas, como em nível superior para engenheiros.
ou seja, tem predominado por décadas treinamentos voltados simplesmente para a instalação predial e industrial sem áreas classificadas. Entretanto, como até já abordei na outra pergunta, em meados do século passado, com a implementação de refinarias, polos petroquímicos, observa-se algumas exclusões nesses treinamentos, tentando passar alguma coisa que alguns profissionais que participaram daquelas montagens iniciais das primeiras refinarias e plantas petroquímicas conseguiram, de uma certa forma, absorver. Então, hoje, na maioria, esses treinamentos não são completos, inclusive face da própria extensão do país, né? Então, existe uma série de cursos que não estão devidamente atualizados em função dos requisitos normativos e recomendações necessárias para a adequada formação desse pessoal todo. Bugarelli, queria te perguntar, né, quais são os requisitos para a classificação das áreas quando tem a presença de gases inflamáveis ou poeiras combustíveis? Então, Ingrid, esse, vamos dizer assim, seria um dos primeiros serviços que são feitos em um projeto envolvendo a presença de atmosferas explosivas, seja por gases inflamáveis ou poeiras combustíveis. Como nós falamos, esse livro tem como objetivo abordar o ciclo total de vida das instalações X. Então, os estudos de análise de risco e de classificação de áreas pode ser considerado como uma das primeiras etapas para esse ciclo total de vida. Por quê? Se a gente não tem a documentação de classificação de áreas, nós não somos capazes de especificar o equipamento correto ou de fazer a inspeção para verificar se aquele equipamento está devidamente instalado com relação à classificação de áreas do local da sua instalação. Então, em linhas gerais, uma classificação de áreas envolve basicamente conhecer as características físico-químicas dos gases inflamáveis ou das poeiras combustíveis que estão presentes no processo. A partir do momento em que a gente então sabe que aquele gás é inflamável, aquela poeira é combustível, a gente inicia o processo de elaboração do estudo de classificação de áreas. Então, nós precisamos identificar, primeiramente, quais são as fontes de liberação desses produtos, como, por exemplo, uma gacheta de uma válvula de controle, um selo mecânico de uma bomba, um flange, um tanque atmosférico, um forno, um reator. Essa imagem que está aí atrás da minha tela de fundo mostra um exemplo de vários equipamentos de processo que, por sua vez, apresentam diversas possíveis fontes de liberação. Então, conhecendo as características do processo e as características das substâncias inflamáveis ou combustíveis presentes, a gente então estabelece o grupo de classificação de áreas, se é um grupo de gás inflamável, 2A, 2B e 2C, ou um grupo de poeira combustível, 3A, 3B e 3C. Nós estabelecemos também as classes de temperatura, que estão relacionadas com as temperaturas de ignição dos gases inflamáveis. Estabelecemos também nessa documentação de classificação de áreas a temperatura máxima de superfície, no caso de poeiras combustíveis. E nessa documentação de classificação de áreas, nós definimos também as zonas de gases, zona 0, 1 ou 2, ou zonas de poeiras, zona 20, 21 e 22. E de acordo com as normas técnicas que são aplicáveis a cada instalação, a cada estudo, são determinadas também as extensões dessas áreas classificadas ao redor dessas fontes de liberação. Existem diversas normas sobre atmosferas explosivas, normas que são específicas para processos específicos, como, por exemplo, nós temos as normas do API para a indústria do petróleo, temos as normas do NFPA para as indústrias químicas e petroquímicas, temos as normas internacionais da IEC e as respectivas normas nacionais da ABNT,
temos normas específicas para gás natural. Então, aplicando essas normas, nós vamos ter a documentação de classificação de áreas, indicando as zonas e as suas extensões, os grupos, as classes de temperatura e as temperaturas máximas de superfície. Isso se chama de documentação de classificação de áreas e é a partir daí que se dá o ciclo total de vida, né? Especificando os equipamentos corretos, instalando, inspecionando, mantendo, recuperando, fazendo as auditorias, né, fazendo as inspeções periódicas, tudo isso com base nessa documentação de classificação de áreas. Pegar esse gancho de áreas, né, e de locais, fazer uma pergunta para você, Jamie. Quais são os dados, né, voltando no assunto das inspeções, os dados do local da instalação, né, dos equipamentos EX que tem que fazer parte dos inventários aí dos equipamentos, né, para permitir que sejam feitas as inspeções? Complementando a primeira resposta, a primeira parte do inventário, onde nós falamos sobre os dados dos equipamentos, nós temos também de importância igual os dados do local onde aquele equipamento será instalado. E, obviamente, o primeiro ponto, né, que eu tenho que consultar o local é o desenho de classificação de área, como o professor acabou de explicar. Só que o desenho de classificação de área vai me dar dados o suficientes baseado na norma de classificação de área. Só que para a inspeção, eu tenho outros dados que também são importantes, como, por exemplo, o tipo de acesso daquela área, se é um acesso por escada, se é um acesso confinado, que você tem todo o procedimento de espaço confinado para fazer uma inspeção, um acesso por altura, onde você não consegue acessar com escada, você tem que fazer com uma equipe dedicada de acesso por cordas. Nós temos também a identificação ali, né, da unidade, planta, módulo ou sistema daquele local, que facilita você a identificar aquilo ali é um compressor de gás. Esse equipamento está instalado na unidade de tratamento de água, que são especialidades ou categorias específicas, especificidades dos locais onde estão sendo instalados. E toda a informação técnica presente naquele desenho de classificação de área, como o professor já colocou, que são as zonas, o grupo do gás, a classe de temperatura ou o grupo de poeira, né, grupo de gás ou grupo de poeira, as classes de temperatura requeridas, EPL mínimo, o tipo de atmosfera explosiva esperada naquele local, se ela é de gás, de vapor, se é névoa, poeira, combustível, fibra ou uma combinação dos dois. O grau de liberação é muito importante também, se ali é um grau de liberação contínuo, primário ou secundário. Isso são informações que são utilizadas para a classificação da área. Mas termos essa informação no inventário é importante, porque nem sempre eu saio com o desenho de classificação de área na mão para inspecionar uma luminária. Eu já saio com o inventário. Então, o máximo de dados que eu tiver preenchidos ali no inventário para me auxiliar a chegar naquele local, ou para que possa até mesmo servir no meu algoritmo de inspeção, que posso explicar um pouco depois em outro gancho, os dados do local podem também contribuir para o aumento ou para a diminuição da criticidade daquele equipamento, ou até mesmo da periodicidade da inspeção. Bruno, você comentou, né, que você tem as normas distintas, né, que é o segurança intrínseca e o segurança funcional, mas eles têm similaridades entre essas normas? Sim, apesar da gente acabar trabalhando os temas com as suas respectivas normas, a partir do momento que a gente começa a entender, estudar e praticar, né, colocar em prática essas normas, a gente acaba identificando algumas similaridades que existem entre elas, e boa parte fica voltada à gestão da segurança. Então, com o principal objetivo de garantir que as nossas instalações permaneçam seguras por todo o tempo de operação, a gente tem algumas similaridades que vão trazer isso como base para que a gente consiga atingir esse objetivo. Alguns exemplos, então a gente sempre acaba utilizando produtos que são certificados, cada norma define, então quando a gente está falando de área classificada, a gente tem os certificados de conformidade EX dos produtos que a gente acaba aplicando, e de forma equivalente para os produtos que são aplicados para segurança funcional, a gente tem toda a parte dos certificados SIL
dos equipamentos. Então, da mesma forma, utilizamos esse tipo de produto para que a gente possa fazer com que as nossas instalações estejam seguras. Além disso, a gente acaba também aplicando o conceito de onde demandamos de testes regulares, e esses testes regulares que são aplicados nesses equipamentos não são baseados no nosso conhecimento, eles são baseados em roteiros definidos. Então, a gente precisa da instrução nos orientando aquilo que tem que ser evidenciado, aquilo que tem que ser testado, para que a gente garanta que aqueles equipamentos continuam nos garantindo, né, boas condições de uso, e essas boas condições vão nos trazer segurança. Da parte de segurança funcional, a gente tem aquilo que a gente chama de teste de prova. E para a parte X, a gente tem toda a parte de inspeção periódica que a gente já acabou comentando aqui ao longo desse bate-papo. Outros itens que a gente acaba tendo é sempre seguir as recomendações dos fabricantes, seja com relação a tudo aquilo que é necessário que a gente faça no equipamento para que ele mantenha as suas condições ideais de uso, como também as condições de instalações, seguindo tudo isso para fazer com que a gente utilize os equipamentos nas condições ideais para que a gente obtenha a segurança a partir do seu uso. Além disso, não somente os equipamentos são importantes, mas toda a parte de gestão, toda a parte das pessoas. Então a gente precisa que as pessoas conheçam do tema para fazer a seleção correta dos equipamentos, para que façam o projeto correto dos equipamentos, para que façam a instalação e a manutenção correta, sempre buscando garantir a segurança ao longo do ciclo de vida daqueles equipamentos nas instalações. Então, tudo isso a gente fala com que a gente precisa de pessoas que são qualificadas, competentes, toda a parte de gestão também, cientes de tudo isso, para que a gente busque sempre fazer com que as nossas instalações permaneçam seguras. Então, há aqui alguns exemplos, né, das similaridades que acabam existindo entre esses dois tipos de proteção intrinsecamente segura e segurança funcional. Godoy, você consegue me dar alguns exemplos por exemplo, de um motor EX? Que parte que a gente consegue recuperar dele? Na realidade, no motor EX ou qualquer equipamento EX, né, é possível você recuperar quase todo o equipamento, né? A parte elétrica, né, a parte do bobinado do motor, você pode refazer esse bobinado. A parte das chapas de silício do equipamento, você faz avaliações, entendeu? Para saber se essas chapas, através de ensaios e testes, para saber se elas estão aptas ainda a esse tipo de trabalho. Você pode fazer recuperações mecânicas em eixos, em tampas, em roscas, né? Que você tenha alguma rosca danificada, é possível, né? Quer dizer, basicamente você consegue fazer recuperação do equipamento como um todo, né? E voltando um pouco ao que o Bruno estava colocando aqui agora, né? O que é importante de tudo isso? As pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas têm que estar muito bem treinadas. Os instrumentos utilizados, eles têm que ser instrumentos que são aferidos, eles seguem um padrão, eles têm que ser totalmente controlados, né? E uma coisa que é muito importante, né? Que todos aí que estão na área de campo, né? Na empresa, trabalhando na parte de inspeção, tá? Eles precisam do histórico do equipamento, né? Se a empresa que faz a manutenção, que faz a recuperação, ela não fornece esse histórico, né, desse equipamento, dessa rebobinagem do motor, desse retrabalho de mecânico que foi feito, entendeu? Tá? Pode se colocar em risco uma próxima avaliação, né? Uma próxima, se já foi feito uma usinagem nesse eixo, será que eu posso fazer uma segunda usinagem, né? E se eu for fazer, quais são os testes e ensaios que eu tenho que fazer para garantir que isso seja feito de forma correta, né? Então, o processo, desde o começo, ele tem que ter todo um controle de processo, as pessoas têm que ser treinadas, né? E tudo que foi executado e feito, ele tem que ter um histórico completo, e esse histórico tem que ser enviado para o cliente final, né? Nós, oficinas, ou nós, manutentores, temos que manter isso por 10 anos por norma, tá? Mas, né, a qualquer momento, quando esse equipamento é devolvido para o cliente final, ele tem que ir com todo o histórico do que foi feito, porque senão ele não tem como montar um book de todo o equipamento dele na área, né? E aí quando o Jaime vai fazer a inspeção lá, ele não tem como fazer essa comparação, ou, por exemplo, foi feita uma modificação permitida no equipamento, né? No equipamento novo que ele vai colocar na área, né? Essa adaptação, essa parte que foi refeita,
tem que ser colocada no equipamento novo que vai ser colocado. Por exemplo, se mexeu no diâmetro de um eixo ou mudou uma conexão, alguma coisa, o diâmetro de rosca, ele tem que ser passado para o equipamento novo que vai ser adquirido para substituí-lo. Manter a uniformidade. Uniformidade, originalidade do equipamento. Entendi. E pegando esse gancho, né, Sérgio, como que a evolução, né, da normativa EX influiu no treinamento para os profissionais que atuam nessa área? Sem dúvida, na medida em que foram adotados padrões IEC e houve esse alinhamento da BNT com os padrões internacionais, os treinamentos tiveram esse primeiro impacto, o primeiro grande impacto. Ou seja, em vez de se basear num único tipo de proteção, nós passamos a ter diferentes tipos de proteções para aplicações as mais variadas e também diferentes tipos de montagens que podem ser aplicadas. Ou seja, com isso, os treinamentos tiveram esse grande primeiro impacto em função da evolução normativa. Pessoal, muito bom esse bate-papo. Realmente, eu acho que vocês todos, né, a contribuição de vocês em áreas, né, muito diferentes, assim, vai fazer, né, desses 3 volumes uma referência, né, para a consulta realmente dos profissionais da área. Eu queria aproveitar e pedir para vocês deixarem alguma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Eu agradeço mais uma vez, né, e nunca vou deixar de agradecer pela participação e por todas as participações que nós temos. O professor sabe, sempre que nós podemos participar juntos de palestra, de podcast, de apresentação, de bate-papo online, tudo que é relacionado ao assunto EX, atmosfera explosiva, eu tento estar sempre 100% presente. E para mim, como eu comentei no início, na introdução, meu principal objetivo é disseminar a cultura EX e assim como eu queria, né, que tivesse sido mais disseminado quando eu comecei nesse mercado. Então, se nós já tivéssemos esse tanto de mais uma vez, disseminação, eu tô usando muito a palavra, mas se nós tivéssemos espalhado tanto na época, 15 anos atrás, 20 anos atrás, é bem provável que nós tivéssemos muito menos acidentes do que nós temos agora. Então eu agradeço mais uma vez e eu creio que você que está participando aqui do podcast, está vendo agora no momento no YouTube, ou está ouvindo no seu trajeto aí para casa, e você adquira o livro EX, e você só vai conseguir perceber o quão rico de conteúdo ele é quando você tiver com ele em mãos e concordar com o que a gente está dizendo aqui. Mais uma vez, obrigado. E obrigado a Ingrid pelo convite aí para participação do podcast. Da minha parte, eu gostaria também que esse livro esse livro com esses volumes pudesse contribuir ao máximo às pessoas que hoje em dia buscam por uma maior capacitação. Então a gente buscar por conhecimento faz parte do nosso dia a dia, novos desafios. Eu acho também que a gente não tem que ter vergonha de assumir que não conhecemos e não sabemos tudo. Aqui a gente está comprovando isso, a gente trouxe pessoas de diversas áreas, diversos dia a dia, cada um com o seu foco, tentando contribuir ao máximo, e lógico, todo mundo tentando olhar a contribuição do outro para verificar se algum detalhe talvez tenha ficado faltando, mas assim, a gente tem uma diversidade imensa de conhecimento técnico com os autores desse livro, isso tende a deixar ele cada vez mais rico, né? Para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo final, que é conseguir espalhar conhecimento para o nosso país, fora dele também, onde as pessoas estiverem buscando por conhecimento. Esse é um dos meus objetivos também. Muito bem, Ingrid. Voltando ao tema original que eu tratei, que são os treinamentos, gostaria de salientar um movimento que ocorreu em décadas passadas para frente no setor internacional, no sentido de
definir organismos certificadores para a certificação do pessoal que lida com essas áreas. Ou seja, não basta uma qualificação, a formação original, a habilitação, mas sim é necessária uma capacitação e uma certificação que, de fato, ateste que, ao longo do tempo, esse profissional, de fato, inicialmente avaliado e apto para atuar nessas áreas, ele tem se mantido atualizado em função da evolução normativa, em função de requisitos legais que cada vez mais estão surgindo, ou seja, do ponto de vista de assegurar a melhoria dos níveis de segurança e confiabilidade das instalações, é importante que essas diferentes etapas sejam incorporadas a partir da formação profissional daqueles que lidam com essas áreas. Muito importante. Eu gostaria só de agradecer a presença desse todo esse projeto, né? Fantástico desde o começo. E gostaria de lembrar só uma coisa que para mim é muito importante, né? Na parte que nós atuamos EX, nós temos que ter empresas de serviços que elas sejam certificadas, que os profissionais sejam certificados, né? Que as avaliações de conformidade sejam bem feitas, que todo o processo seja feito de forma correta, tá? E esse livro que nós produzimos, que nós fizemos, né? Que ele seja um guia, né? Para que todos nós possamos consultá-los quando precisar, para poder orientar nesse nosso dia a dia, né? Aproveitando, né, o que os amigos aí falaram, né? Com o passar do tempo, dessas décadas de evolução que nós tivemos no EX, tá? Hoje, né, e já virou uma coisa que meio que obrigatória no mercado. No começo, lá atrás, era eu acho que eu posso fazer o que eu não posso fazer hoje, né? As certificadoras, as seguradoras, as ANP, né? Como você citou no começo, os acidentes, né? Com pó, com grãos, né? Aumentaram, né? Começaram a ter mais visibilidade, né? Tá? Então, que esse livro possa trazer para todas as pessoas que estão envolvidas na área X, com um meio de consulta, para que eles cada vez mais, né, se profissionalizem, né? Que eles consigam buscar em algum lugar, né? Como nossos amigos aí, o Jamil falou bastante, né? Que tenha aonde buscar essa informação, que ela seja acessível a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a você e a todos, autores do livro aí, pela essa fantástica parceria. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, tá? Parabéns aí a todos os 9 autores, né, por terem se dedicado aí durante 5 anos, como o colega falou, inclusive finais de semana, sacrificando aí o convívio com a família, para poder se dedicar de uma maneira voluntária à criação de uma obra dessa magnitude, desse tamanho, desse conteúdo, tá? São mais de 50 capítulos nesses 3 volumes, ou seja, praticamente tudo que vocês, ouvintes, estiverem querendo saber sobre EX vai estar detalhado nesse livro. Vocês imaginam 50 capítulos. Então, fala sobre avaliações de risco, classificação de áreas, como tem que ser feita a especificação dos equipamentos, o projeto, o comissionamento, as montagens, as inspeções, as auditorias de avaliação, os serviços de recuperação, os requisitos para certificação de competências pessoais, requisitos para certificação de empresas de serviços, fala sobre o processo nacional de certificação de equipamentos do Inmetro, fala do sistema internacional de avaliação da conformidade do IECEX, fala sobre robôs, drones, fala sobre equipamentos mecânicos, uma coisa bastante atual que existe aí no mercado, que são a avaliação dos equipamentos não elétricos,
para atmosferas explosivas, existe um capítulo para cada um desses assuntos e dezenas de outros capítulos. Então, pegando um gancho do que ocorreu aí a semana passada, que foi a publicação de uma nova edição da norma regulamentadora NR10, que se refere à segurança em instalações elétricas e serviços em eletricidade. Sob o ponto de vista EX, a NR10 agora se tornou muito mais robusta, muito mais alinhada às normas técnicas da série ABNT-NPR-EC 60079, porque lá fala, dentre vários outros requisitos, das inspeções, né, que é um elemento-chave para a gente garantir a segurança ao longo do ciclo total de vida. Então, na NR10 está escrito assim, tem que fazer as inspeções. Os relatórios das inspeções têm que estar no prontuário das instalações elétricas. Isso é uma abordagem do ciclo total de vida, deixando de solicitar ou de exigir somente o certificado do equipamento elétrico ou mecânico X. Então, eu fico bastante satisfeito em que essa obra esteja disponível aí para toda a nossa comunidade técnica envolvida com atmosferas explosivas. Uma mensagem ou uma frase que me norteia nos meus trabalhos em atmosferas explosivas é o seguinte: o preço da segurança das instalações em atmosferas explosivas é a eterna vigilância, no sentido de que a gente precisa estar sempre cuidando, estar sempre olhando as instalações, porque se eventualmente tiverem fontes de ignição, na presença de uma atmosfera explosiva, vai haver um acidente catastrófico. Então, vamos sempre olhar, vamos sempre vigiar, vamos sempre cuidar das nossas instalações, vamos nos sentir donos das instalações e aí nós vamos estar contribuindo para a redução de acidentes e para a melhoria da segurança, tanto nossa quanto dos nossos amigos que estão lá trabalhando com a gente em áreas classificadas. Senhores, foi sensacional. Eu quero agradecer de novo vocês aceitarem o meu convite, vir falar para a gente mais sobre esse livro. Depois eu vou deixar um linkzinho para quem quiser adquirir o livro, vou deixar já marcado lá no nosso canal. E quero agradecer mesmo vocês, muito obrigada, foi um prazer. O Oberval eu já conhecia, né, os outros eu não conhecia, foi muito bom mesmo receber vocês aqui, tá? Espero que a gente tenha aí outras oportunidades. Pode contar comigo, fico à disposição, tá? Para saber mais e acompanhar as novidades, sigam minha página pessoal no LinkedIn, Ingrid Targas, e no Instagram, EnglishCabCo. Se você quiser saber mais sobre este assunto ou tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para ingrid.targas@englishcab.com.br e você também pode acessar o nosso site ou nos acompanhar pelo X ou LinkedIn. Obrigada e até breve.